gente fica agora, então, vamos passar para a palestra do Hudson. Hudson, fica à vontade, 10 minutinhos. Fica à vontade. Vamos ver se o Hudson marca. Bom dia a todos, todas, colegas. É uma satisfação estar aqui nesse evento maravilhoso, oportunidade de discutir temas estratégicos para o Brasil, falar um pouquinho do CEMOB, que o CEMOB ele tem uma particularidade especial, né? Estava conversando mais cedo com o Marcelo, do CEPETRO, e parabéns pela organização. A gente sabe quão difícil é fazer um evento como esse, né? Deixar tudo redondinho. A gente está falando de vários centros em conjunto, né? O ETRC, o Cine, nós temos um centro de manufatura de baterias aqui também, e o CEMOB, ele vem posterior a isso tudo e vem usando esse legado, né? De alguma forma ele acaba sendo beneficiado com esse legado. Isso é muito bom, ter continuidade dos projetos de pesquisa no Brasil, desde o TRL mais baixo, algumas coisas que eu vou mostrar aqui, até coisas super interessantes como os colegas mostraram, né? Chegar até produtos comerciais. Então eu não poderia deixar de agradecer os financiadores, as agências de fomento que vão ser, que foram, né, e vão ser ainda os principais responsáveis para a gente alavancar isso aí de uma pesquisa fundamental até um TRL mais elevado. A Shell, a Total Energy, Amber e o Mover, principalmente, aí, conseguiram deixar a gente montar protótipos como esses que vocês vão ver aqui, ó. Aqui no nosso grupo de pesquisa, né, que tem o centro de manufatura, de materiais, de baterias, uma divisão armazenamento avançado de energia, nós desenvolvemos alguns tipos de materiais e desenvolvemos processos. O grupo é muito focado em desenvolver esses processos de manufatura de células. Aqui vocês estão vendo um vídeo da gente produzindo, né, todas as etapas de uma célula cilíndrica em escala de laboratório. Então nós temos manufaturas em escala de laboratório para treinar pessoas e desenvolver protótipos. Eu costumo brincar que a gente faz essas duas coisas aí. Às vezes uma, às vezes a outra. Ou uma e depois a outra, e vice-versa, né? Treinamos pessoas para desenvolver tecnologias e desenvolvemos tecnologias treinando pessoas. Então a gente tenta entender o processo de síntese dos materiais, beneficiamento dos materiais, produção de tintas e todo o processo de manufatura desses dispositivos. Porque, como os colegas colocaram, a bateria ela é fundamental no processo de eletrificação, seja 100% elétrico, seja no híbrido. Então esse BRE é um grupo nosso aí de pesquisa focado em desenvolver esses processos. Então a gente tenta entender como fazer as células cilíndricas, aqui o exemplo das células que foram enroladas, aqui ela está sendo enrolada de uma outra forma, como se fosse um cartão, né? Ela também pode ser empilhada como se fossem vários cartõezinhos, né? São as células Pount ou prismáticas. Pount pode ser de vários tipos, tá? Tem um tipo Z, essa aí que está sendo montada. A Vic aí está apresentando um processo que a gente embala essas células que foram enroladas, faz os processos de soldagem. E também modificamos, por exemplo, nessa sequência subsequente ali, ela vai adicionar o eletrólito. O eletrólito ele é a base fóssil, né? Vem do hidrocarboneto, lá na refinaria, etileno carbonato, dimetilcarbonato, policarbonato, são vários elementos altamente inflamáveis. Então, o que nós fazemos ali no grupo, por exemplo? Nós adicionamos um aditivo. O processo fabril é esse, nós sabemos exatamente. Vamos lá, colocamos 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,5% para modificar o mínimo possível nesse processo de fabricação, tá? Para que a gente possa, eu vou deixar rodando aqui para falar algumas coisas para vocês, para que a gente possa evitar essa flameabilidade, no mínimo retardar a chama. Por exemplo, se por algum motivo a bateria for perfurada ou se ela sofrer um processo de aquecimento muito elevado, então é desejável que essa bateria ela suporte algum aquecimento. Um exemplo,
né, quando a gente pensa em desenvolvimento de materiais e desses aditivos. A bateria de lítio ferro fosfato ela tem sido altamente propagada, como ontem colocado aqui pelos colegas, né, no painel de armazenamento de energia. Essa bateria de lítio ferro fosfato saiu de 10% há 10 anos atrás para 75% é a projeção que ela vai desempenhar em 2035. Elas são as baterias mais fáceis de produzir, com a maior compactação de energia por unidade de área no ponto de engenharia de célula. E também, quando você perfura esse dispositivo, você pode ter uma liberação de calor menor. Por exemplo, uma de níquel, cobalto, manganês. Você libera 900 joules por grama de energia. Nessas aqui, 200. Então, chega a ser 3 até 5 vezes, né, a diferença de energia liberada pontualmente. Isso faz com que aquele eletrólito que eu estava comentando, inflamável, pegue fogo. E aí, se você, mesmo sem ter acesso ao oxigênio, tendo oxigênio dentro do catodo, do anodo, do eletrólito, isso aí leva o dispositivo a um incêndio que é imparável, tá? Mesmo não tendo oxigênio externo, você tem oxigênio internamente, aí o bicho pega fogo até acabar. Isso é muito, muito difícil de controlar, é um dos maiores problemas que se tem nas baterias hoje. Então a gente tenta desenvolver esses materiais para que eles funcionem com a maior densidade de energia possível, que eles retardem a chama o máximo possível, né? Seja no catodo, seja no anodo, seja no eletrólito. E aí, depois que a gente termina, a gente ainda pensa em vários tipos de encapsulamento desses dispositivos para que essa chama não se propague. Seja isso para bateria, seja isso para capacitor. Aqui foi mostrado no finalzinho um capacitor. Nós tivemos o feito na semana passada de desenvolver um capacitor de 1000 farads. Para quem trabalha com eletrônica, a gente fala na eletrônica pico, 10 a menos 12, nano, 10 a menos 9 Faraday, 10 a menos 6 microfaraday. E aqui a gente está falando de 1000 Faradays. Na verdade, 10 a terceira, 6 ordens, 9, 12 ordens de grandeza de diferença. Então, são dispositivos que levam a aplicação para além da eletrônica fundamental para sistemas que já pensam também em armazenamento de energia. Mas a bateria, ela é só... hoje, né, a célula bateria, toma cuidado para não pensar no módulo, na bateria do carro, né? A gente estava falando da célula bateria, ela se tornou uma commodity, né? Ela é muito barata, extremamente difícil de você colocar uma fábrica dessa de pé no Brasil e... Por isso, ela é estratégica também, né? Mas a gente precisa dessa fábrica aqui, mas ela tem um apelo comercial muito difícil. Então, vamos supor, eu vou colocar 2,2, 2,5 bilhões de reais para montar uma fábrica de baterias no Brasil para ter 10% de lucratividade no sistema. Com a Selic é 15%, só um maluco que vai colocar isso de pé, né? Você tem que ter todo um ecossistema conectado, desde da mineração até o veículo, todos os sistemas. Então essa, de repente, não é a fruta mais fácil de pegar quando se pensa em bateria. Tem sistemas que você vai trabalhar com o BESS, com o módulo, com vários tipos de sistemas que são mais simples de pegar, de desenvolver. E aqui eu começo a falar de coisas que estão mais próximos do que a gente pode fazer comercialmente. Então, e aplicar no Brasil. Por exemplo, ontem o Tarso comentou aqui no painel, né, de solar que o Brasil foi inundado por módulos, por inversores com baixa qualidade. A bateria está 5, talvez 10 anos atrasados em relação a isso. Vai acontecer a mesma coisa. Ela vai ser o nosso mercado, extremamente sensível ao preço, vai ser inundado por um monte de baterias que são de baixa qualidade. Então a gente precisa criar, e a gente teve a oportunidade de fazer isso aí no ETRC, financiamento da Total Energies. Muito obrigado, Isabel e os colegas, porque nós desenvolvemos modelos preditivos com inteligência artificial para ver como que essa bateria vai envelhecer ao longo do tempo. Se eu tenho 5, 6 mil ciclos, eu não tenho 10, 20 anos para ver essa bateria envelhecer, mas eu crio modelos que são agnósticos à química, se é NCM, LFP, NCA, depende da sopa de letrinha, independente da química da bateria, do formato de célula, eu consigo ver como é que ela vai estar envelhecida lá na frente com 95% de precisão. Isso é fenomenal. Mapear
tudo que os colegas colocaram aqui, o Johnny colocou assim, ó, a bateria ela tem uma pegada de carbono muito importante, né? Como é que é essa pegada de carbono ao longo da cadeia, mapear do berço ao túmulo, todos os processos de mineração, de energia, de água, etc. A gente desenvolveu uma plataforma de blockchain para mapear tudo isso aí. Você pode fazer na planilha de Excel? Pode, mas com certeza você tem um problema muito sério. O Lucas está ali, está desenvolvendo essa plataforma que você consegue controlar e garantir que a informação seja sigilosa, protegida, etc. E claro que nós estamos desenvolvendo o BES, que é o grande mercado nacional para estacionário principalmente, para veículos elétricos também, mas principalmente para o sistema estacionário, porque no setor de mobilidade é muito difícil nós termos acesso a essas baterias, principalmente essas empresas que desenvolvem baterias. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui, ó, isso aqui está dentro da Unicamp, são módulos BES, né, que foram feitos aqui, ó, BES de segunda vida, baterias que saíram do carro usada, realocada, um novo propósito, baterias de primeira vida que estão sendo montadas, o Vitor está aqui, ó, o colega aqui, o João Kanieski, montaram esse sistema que está sendo testado com uma potência tão grande para nós aqui, que estávamos trabalhando lá com uma célula de 3 watts, né, aquelas células que vocês viram sendo montadas. Isso aqui é um desafio novo, que a gente está começando a falar em 200, indo para 1 mega, né? Um desafio muito grande, então a gente descarrega esses dispositivos em eletropostos, aí fazemos a conexão mais próxima com o CEMOB. Então, tudo isso aí está acontecendo e, para finalizar bem rapidamente, além disso, a gente pensa em analisar gases, né? Agora, indo um pouquinho no tema, saindo um pouquinho da bateria e pensando em outra questão da mobilidade que tem tudo a ver com o CEMOB, pensando em gases, biogás, refinar o biogás, que é uma concentração bastante elevada de metano, CO2, H2S, siloxanos. A gente faz um processo no grupo de purificação desse gás para ficar com metano a gente consegue colocar no trator, no caminhão, consegue recarregar no navio, seja onde for. A recarga não é, por exemplo, quando você está pensando em bateria, veículo pequeno você consegue recarregar com facilidade, recarregar em casa. Agora pensa em sistemas grandes. Como é que eu vou carregar um ônibus de 2 mega? Gente, uma subestação tem 10, são 5 ônibus, derruba a subestação sozinho, sem falar no todo outro papel que a subestação tem. Né? O navio atracou no porto, como é que eu vou recarregar isso aí? O biogás tem um grande potencial de descarbonização do diesel, muito mais eficaz do que a bateria, porque não haja bateria, haja subestação, né? Haja todo esse sistema. Então, esse sistema de biogás é muito importante que seja desenvolvido no Brasil, transformar esse biogás em hidrogênio para uma célula combustível, aqui um exemplo dos colegas que têm feito essa célula combustível, transformar do biogás à célula combustível, a eficiência é próximo de 60%, muito maior do que o motor a combustão, como o Johnny estava mostrando aí. Então são coisas de TRLs mais baixos, que geram artigo científico, que treinam pessoas para desenvolver protótipos. E para finalizar, e a gente vai falar na sequência, nós falamos muito sobre desenvolver protótipos, né? Sobre fazer essa pesquisa e esse desenvolvimento no Brasil. E o grande desafio que eu gostaria de trazer aqui para o Marcelo e para os colegas gente, nós não temos o ecossistema do protótipo à inovação. Esse é o grande gargalo nosso no Brasil. Nós precisamos olhar isso. Não adianta nós da universidade falar assim, não é papel nosso. A gente tem que assumir essa responsabilidade, a gente tem que ir atrás de resolver esse problema, porque sem isso nós vamos ficar fazendo essa pesquisa, por mais que a gente divulgue, publique artigo científico, isso aí vai ficar como um protótipo bonito em algum lugar e não vai virar negócio, não vai virar, como o Daniel falou, nota fiscal. E aí nós falhamos de alguma forma em fechar o ciclo completo. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos.